De hoje a repercussão dos episódios do Maracanã. É claro que a porrada histórica que o Felipe Luiz deu no Pedro é o grande tema. Repercute mais do que qualquer outra coisa. Mas eu também quero destacar o tempo aqui para falar da crise do São Paulo. Sim, um time que perde 4 seguidas do Campeonato Brasileiro está em crise. Em crise. Tem muito torcedor que não gosta quando a gente usa esses termos. Ah, vai botar crise no time dos outros. No meu, não. O São Paulo está em crise. Ou a gente trata da realidade como ela é, encara, ou então a gente vai empurrando para baixo do tapete até a hora que a realidade nos engole. Não é isso? Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 380 mil inscritos por aqui. Últimas horas, amanhã termina a promoção Método Bioe. E eu vou passar primeiro do que foi o jogo, no que foi a superioridade do Flamengo e no que foi a dificuldade do São Paulo de pisar no gramado do Maracanã, de tentar sair vivo do gramado do Maracanã. Eu vou mostrar, inclusive, números do Flash Score, que ajudam a gente a entender o que foi o jogo. O Flamengo teve 60% de posse de bola, o Flamengo finalizou 17 vezes, 8 no primeiro tempo, 9 no segundo. O Flamengo mandou 6 dessas finalizações no gol do São Paulo, obrigando o Rafael a trabalhar, e o São Paulo não mandou uma sequer. São Paulo. Mano, aí, pô, peço até desculpa aqui na análise. Sei que tem gente que nem acompanha o modo carreira que vai estar vendo esse react aqui. O Flamengo, com o jogo que fez ontem, teve 1.07 gols esperados. Naquela derrota ontem à noite lá, mano, do Pau FC, mano, a gente teve 3.18 gols esperados. Os caras tiveram 0.91 e ligaram o jogo de 3-0. Vai. Como é que pode uma porra dessa? O Flash Score saiu sem finalizações no alvo do Flamengo. Então o Flamengo amassou o São Paulo desde o primeiro tempo. O Flamengo presente no campo de ataque desde o início tem sido a tônica. Estou sendo repetitivo, mas é o que eu vejo em todos os jogos do Flamengo no ano, independentemente do adversário, o Flamengo tenta se comportar dessa forma. Às vezes não consegue, por mérito do adversário, como, por exemplo, contra o Bayern de Munique. Não dava para fazer isso. Mas, na maioria das vezes, o Flamengo consegue essa imposição física, imposição tática, se coloca no campo do adversário, toma o protagonismo desde o início do jogo, vai criando as primeiras oportunidades e vai dando uma sensação de sempre estar muito próximo do gol. E isso aconteceu ontem, em vários momentos. As melhores chances do Flamengo, as melhores chances do jogo, as únicas chances do primeiro tempo do jogo, chances do Flamengo. Chute do Léo Ortiz, da entrada da área. O São Paulo tinha um problema, né? O São Paulo protegia bem a entrada da sua área com os seus 3 zagueiros. Só que não fazia uma marcação tão combativa assim num zagueiro ou num volante que vinha por uma finalização de fora da área, ou nos laterais que passavam. São Paulo fechava o miolo, mas o restante não era tão protegido assim. E aí o Léo Ortiz teve o chute, que bateu... Pô, mano, na boa, é porque vai ter gente que vai ficar pá, só que eu queria ver a questão do Pedro, pô. Não quero ver a questão da análise do jogo. Pô, a Thumb lá falando sobre o Pedro, eu quero ver a questão do Pedro. Ele tá abordando a crise do São Paulo aqui, a gente pode abordar também, mas pô, em outro momento, né, porque... Experiente como técnico profissional, mas entende de futebol e é um cara inteligente. Óbvio que ele já sabia antes de ir pro Maracanã que esse seria o tema da coletiva pós-jogo. O Flamengo... Tá, então agora é sobre o Pedro. O Felipe Luiz não teria dito o que disse se não tivesse o respaldo do elenco. Se não fosse esse o pensamento do elenco. Porque, veja, se o elenco tá fechado com o Pedro... Eu falei essa porra na live ontem. Ele jamais daria essa coletiva se o elenco não concordasse, porque ele perderia o elenco. Não faz sentido o Flamengo bem ele chegar e jogar isso aí pro público, tá ligado? Jogar isso aí pro mundo e o elenco todo comprar o barulho do Pedro e ele se quebrar lá dentro a troco de porra nenhuma. Pra ele falar isso aqui, o elenco inteiro concorda com ele, mano. O Felipe Luiz, numa coletiva como essa, ele perde o elenco inteiro. Ou se metade do elenco está fechada com o Pedro, numa fala como essa, o Felipe Luiz perde metade do elenco. O trabalho dele acaba. É isso. Então, para usar os termos que usou, para usar a força que usou em cada palavra proferida na coletiva, o Felipe Luiz com certeza estava respaldado pelo que o grupo pensava. E vou além. Respaldo de cima. É um tema muito delicado. O Felipe Luiz, experiente que é no futebol, ele pode não ser experiente como técnico profissional, mas entende de futebol e é um cara inteligente. Óbvio que ele já sabia antes de ir para o Maracanã que esse seria o tema da coletiva pós-jogo. O Flamengo ganha de 4-0 ou perder de 4-0, o assunto principal seria Pedro. Com certeza. E obviamente que ele já deve ter alinhado com a própria diretoria.
Eu tenho liberdade para dizer o que eu penso? Ótimo, eu vou falar. Porque tem outro componente nisso aí. O Felipe Luiz está exposto. Aliás... Renato não quer falar do São Paulo porque eu vou dar um lacre nele falando daquele time de segunda divisão dele. Ô Camille, primeiramente, o seu argumento já cai por terra quando você começa falando que vai dar um lacre em alguém. Segundo, o meu timinho de merda que você tá falando só não tá mais na merda ainda porque teve a sorte de enfrentar o teu São Paulo na casa do teu São Paulo e meter uma pirocada gigante no teu São Paulo. Então, muito obrigado pelos serviços prestados e por estar evitando um vexame ainda maior do meu time que está um lixo. Beleza? Muito obrigado, Camille. Muito obrigado. Qualquer um que ocupe o cargo de técnico de um clube do tamanho do Flamengo está extremamente exposto. Então foi uma entrevista não apenas de ataques ao comportamento não profissional do Pedro, mas de defesa de si próprio. É o Felipe Luiz se defendendo, porque tem o debate. Por que não escala o Pedro? Tá desperdiçando o Pedro? Tá jogando fora o Pedro? É vaidade? É tentar copiar um modelo europeu desnecessário? É jogar fora um ativo do clube para poder encaixar a filosofia dele? É ego? Aí o Felipe Luiz está dizendo, olha só, vocês podem achar o que vocês quiserem, tá? Se eu tô certo, se eu tô errado de não ter o Pedro como titular absoluto, se o meu modelo tá certo, se não tá, mas é o seguinte, a barração não se deu por isso. A barração se deu porque o Pedro não foi profissional. Sim. Aí acabou, meu amigo. Aí quem não concorda, ou quem não concordava sem saber os detalhes, lembra da frase do Muricy? Vocês não sabem nem 10% do que acontece? Não sabemos mesmo. Agora a gente ficou sabendo de uma boa parte da história contada por um dos lados. Eu estou esperando o Pedro se manifestar, o que não aconteceu até agora. 11h24 da manhã desse momento, eu tô gravando o vídeo. Se o Pedro se manifestar também vai dar confusão na internet. Imagina se ele mete um vídeo falando assim, rapaziada, mano, não foi assim que aconteceu, o que aconteceu foi isso, isso e isso. E, pô, tem tempo que o Felipe Luiz tá pegando no meu pé e a gente tá tendo esse problema internamente. Pô, tem alguns... Imagina um cenário desse. Moleque, acaba o mundo. Acaba o mundo. O pessoal nem falar dessa porra desse joguinho, dessa pelada que vai ter agora aí de Chelsea e PSG. O debate do planeta da bola ia ser esse, moleque. Imagina. Mas evidentemente ele não vai, né? No máximo vai ter uma nota aí de assessoria, explicando, defendendo o atleta, enfim. Bem em cima da hora da manifestação, porque eu também fiquei esperando alguma manifestação do Pedro. Não veio nada. Então a gente ficou sabendo de uma parte da história contada pelo Felipe Luiz. Ao longo da semana, o Pedro teria tido um comportamento lamentável, infantil, ele tá numa rota de colisão com a diretoria. Sim. O Felipe Luiz falou, pô, eu sei que ele tem os problemas pessoais dele com a diretoria, mas ele vem treinando mal. E aí é outro item muito importante do qual o Felipe Luiz se defende também. Pô, galera, o que o Felipe Luiz quis dizer? Galera, vocês vão brigar pelo... Você que é fã do Pedro e que defende a escalação absoluta do Pedro como titular. Beleza, você vai me... Isso é o Felipe Luiz, né, em outras palavras dizendo, né? Vocês vão me cobrar o Pedro titular. Pô, como assim? Você vai barrar o melhor 9 do Brasil? Para escalar o cara, eu preciso que ele treine bem. Ele vinha treinando mal. Gente, o Felipe Luiz chegou a dizer, olha a gravidade disso, que o Pedro tem a medição lá no GPS, o jogador fica com um equipamento plugado ali ao seu próprio corpo, que vai monitorando as movimentações, quantos quilômetros percorre, em que velocidade percorre, aceleração, desaceleração, aquelas valências físicas que são fundamentais para esse futebol exigente que se pratica hoje em dia. O Felipe Luiz falou, sabe esses dados aí dos treinos? O Pedro era o último em todos. Bom, aí... Ontem também conversamos isso. Isso aí, pra mim, é a parte mais sobrenatural da coletiva. Ah, Renato, mas ele falou que o comportamento é lamentável, que beira o ridículo, que ele treina em tom de deboche. Tudo bem, isso tudo é pesado. Isso tudo é fora do comum você ouvir um treinador falando sobre um ativo do clube. Mas para ele falar é porque ele chegou num limite. Porém, entretanto, todavia, quando a gente está falando dessa questão do GPS, para mim é mais absurdo que tudo. Porque como que o cara pode ser o pior em todas as valências físicas que o GPS avalia, se o GPS avalia a valência física pra cara? Num elenco que tem 30 cabeças. Se o cara for o pior em todos, mano, eu garanto a vocês, só pode ser por estar de sacanagem. Porque se ele não tiver de sacanagem, eu tô abaixo fisicamente, ele vai ser o pior em algumas. Em outras valências, até por uma questão de genética, o cara vai, desempenhar num nível aceitável. Mano, o cara ficar em pior em todas só pode ser Miguel, mano. O que o Felipe Luiz falou não é nenhum absurdo. Não tem nada de incomum no que ele falou, não. Se ele ficou em pior em todas, é uma questão muito mais de animosidade do cara não tá querendo a parada, entendeu? Nessas horas eu vou lembrar do que eu falei no vídeo de ontem, da minha análise de um mês atrás,
quando eu destacava que era o momento do Pedro dar um segundo passo. Eu não tinha informação nenhuma interna. Eu via o campo e concluía, caramba, é um cara que voltou há 2 meses, já está em campo há 2 meses, está tendo minutagem, em alguns jogos já foi até titular, e a movimentação ainda está abaixo. Eu não sabia que ele estava treinando mal. Eu não tinha ideia. A gente não vê treino, a gente não fica sabendo notícias de treino. Eu não sabia. Mas eu olhava o campo e falava, pô, eu acho que tá na hora de dar o segundo passo. Uma coisa precisa ser dita também. Ele voltou em menos tempo do que o normal. Ele voltou em menos tempo do que o padrão. Hat-trick no Mundial de Clubes, mas sabe, mostrar um pouco mais de movimentação, confiança, a bola não queimar tanto no pé, converter uma outra chance que cair. Teoricamente, eu não tava vendo isso do que é mérito do cara. Agora o quebra-cabeça se fecha. Agora eu entendo que, de fato, o Pedro precisava dar um segundo passo e esse era o entendimento interno. O Pedro não via sequer treinando bem. E aí o Felipe Luiz falou, pô, esse cara é seleção brasileira. Esse cara fazia parte do último ciclo. Se não fosse a lesão, lá em Curitiba, ele seria titular com o Dorival Júnior numa data FIFA. Tem Copa do Mundo aí, esse cara tem totais condições. Mas fazer do jeito que ele tá fazendo, treinar do jeito que ele tá treinando, esquece, ele não vai pra Copa. Olha a dureza dessa fala do Felipe Luiz. Aí a gente começa a entender um pouco melhor e aquela visão nossa de junho não estava tão errada assim. Não estava tão errada assim. Tudo bem que uma lesão de LCA é uma lesão muito séria, mas 2 meses e agora 3, porque ele voltou no início de abril. Nós estamos falando de 3 meses. Um jogador da qualidade do Pedro e com toda a estrutura de recuperação que o Flamengo oferece para que ele se saia bem nesse processo, não pode demorar tanto. E a explicação talvez esteja na sua baixa intensidade dos treinamentos, segundo o que foi dito pelo próprio Felipe Luiz. Felipe Luiz falou, nós temos uma cultura de treino. Uma cultura de treino. Ele não respeitou essa cultura de treino. Uma atitude, que me parece, pelo que foi dito pelo Felipe Luiz, uma atitude indolente, de pouco interesse nos treinamentos. Eu ontem, sem essa coletiva do Felipe Luiz, pode voltar no vídeo de ontem, eu falei, olha galera, isso tá... Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Dessa vez, eu fiz uma leitura que acho que a coletiva do Felipe Luiz corroborou. Eu olhei ontem o cenário, antes da coletiva, eu falei, olha, com as informações que saíram na sexta-feira, eu acho que está caminhando para fim de ciclo. Eu acho que o ambiente está acabando. Não só entre o Pedro e o Felipe Luiz, entre o Pedro e o elenco. E aí o Felipe Luiz diz ontem, eu espero que ele se recapacite, repense, volte e peça desculpas. Será que o Pedro vai fazer isso? Será que o Pedro está disposto a fazer isso? Será? O Felipe Luiz falou, não quer falar comigo, tudo bem, não quer... Mas se ele voltar, treinar e for profissional, ele vai jogar comigo. Ele vai ser titular comigo. Depende dele. E pelo que a gente está vendo, o Pedro está muito chateado com o clube, com a promessa de renovação feita em janeiro, que até agora não aconteceu, com o vazamento do dirigente dizendo, se chegar a 15 milhões de euros a gente vende, o que eu acho um valor baixo. Por mais que o Pedro tenha a idade que tem, mano, e já tenha 2... muito, mano, é o Pedro, tipo assim, porque o que eu tento em toda situação avaliar? Toda história tem 2 lados. Toda história tem 2 lados. Toda história tem 2 lados. No caso do Pedro especificamente, é uma história de um lado só, porque ele não bota a cara, ele não fala, ele não se pronuncia, ele não explica. Então, o que a gente pode tirar de conclusão enquanto ele não tenta nem se defender? Ele tá assumindo que o que está sendo dito é verdade. Porque se ele tem um outro ponto e ele prefere guardar para si e deixar que o outro lado conte a sua versão e essa versão seja a única que tem pro público, é porque ele, aceitou isso, mano. Então é complicado demais. Lesões de LCA. 15 milhões de euros pela qualidade, eu acho o valor baixo. Mas enfim, eu entendo o Pedro estar chateado com isso. Mas sendo verdade, tudo isso aqui que o Felipe Luiz trouxe à tona ontem, esse comportamento do Pedro, depõe contra ele mesmo. O Pedro se desvaloriza. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida profissional. Né? Chegou um momento em que a maturidade aparece. Você tem um problema com a tua chefia? Você tem um problema com a empresa? O negócio é o seguinte. Você vai pegar o telefone, vai ligar para o teu chefe, para o teu gestor, para o teu diretor, né? Depende de como for o organograma na sua empresa, e você vai quebrar o pau. Mas vai quebrar o pau. Claro, sem ultrapassar os limites do respeito,
quebrar o pau profissionalmente. Eu acho que essa decisão é errada, eu acho que eu estou sendo desrespeitado, eu acho isso, eu acho aquilo. Você vai numa sala, você e ele, você vai lavar a roupa suja no ar, na frente de todo mundo, no on. Aí, meu amigo, é paz e amor. Aí você vai fazer o teu melhor. Você vai fazer o teu melhor. Você não vai deixar aquilo contaminar. Porque se você fizer um trabalho ruim, as pessoas não vão levar, até porque elas não vão ter informação de bastidor, que o bastidor geralmente fica do bastidor, a não sei que vaze, mas na maioria das vezes fica. As pessoas não vão ter essa informação, não vão saber que você está irritado, está puto, está chateado com o diretor, com o fulano, com o presidente, com não sei quem. Elas vão só falar, ih, fulano tá mal, hein? Ih, fulano não é nem sombra do que já foi. Ih, que porcaria. Vende, bota outro no lugar. E você, ó, tomou. Tomou. Sim. Você não conseguiu mudar a situação interna, piorou o teu ambiente interno e piorou a percepção externa. Não funcionou. Então, quebra o pau na sala, quebra o pau no telefone, quebra o pau no WhatsApp, manda um áudio de 10 minutos resmungando, mas vai fazer o seu da melhor forma. Moleque, pô, chega lá, usa isso como motivação. É a melhor maneira, é a melhor resposta. Agora, quando você dá um sinal como esse, você comunica mal para o mercado. Opa, em caso de qualquer conflito, esse cara vai deixar de entregar. Ele vai ter um salário alto, mas ele pode simplesmente se recusar a treinar, entrar em campo, se condicionar fisicamente, porque ele está chateado com alguma coisa. Eu não sei se eu quero trazer um profissional com esse perfil. Pronto. Você já cria, você já coloca em cima de você um péssimo rótulo. Péssimo, uma péssima. Eu falei que faz o preço dele fazer assim, ó. Moleque, isso é muito ruim pro Pedro. Tudo que tá acontecendo. O combo, tá ligado? A lesão no momento foda, a volta indo de mal a pior, aí agora essa questão extracampo, pô, tudo ruim. Então acho que o Pedro tem que ter muito cuidado. Vou repetir uma frase dita no vídeo de ontem, para não sair como o vilão dessa história. Eu acho que é uma história que não tem vencedores. Eu acho que o Pedro indo embora, perde o Filipe Luiz, um jogador com as características e com o potencial do Pedro, perde o clube, que abre mão, que passa a não ter mais nos seus quadros o melhor camisa 9 do futebol brasileiro, perde o Pedro, dependendo para onde ele vá, deixar de conquistar títulos, deixar de trabalhar num clube com essa estrutura, com essas condições, com esse salário, perde a torcida que tem um Pedro como ídolo ou como alguém que merece respeito, merece carinho, perde todo mundo. É uma decisão sem vencedores. Mas acho que, em termos de imagem, quem pode acabar saindo com a imagem mais arranhada desse processo é o Pedro. Como vilão desse processo, como grande errado desse processo, é o Pedro. Estou muito curioso para ver o posicionamento do Pedro. Se é que o Pedro vai falar. Diz que ele estava ontem lá no Maracanã com a família, foi do vestiário antes do jogo, viu o aquecimento do campo, depois ficou no vestiário com a esposa, com os filhos. Ele não pode ir para outro clube brasileiro, rapaziada. Ele já tem 8 jogos no Campeonato Brasileiro, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar mais um ano fora. Ainda não vi o Pedro falar a respeito. Até a hora dessa gravação, até a hora do almoço desse domingo, não vi o Pedro, porque o Pedro tem que se defender, cara. Pedro tem que se defender. Concordo. Isso aqui é muito sério. Pô, os dados do GPS mostraram que o Pedro foi o último em tudo nessa semana. O Pedro precisa explicar isso. Escuta, o que aconteceu? Porque pode ser, cara, pode ser ainda um problema da lesão. Eu tava com a perna pesada, como ele alegou, né, pra sair antes do treino da quarta-feira. Eu tava com a perna pesada, falei com o auxiliar que tava indo embora. Eu tô com algum problema pessoal. Ele precisa explicar. Um jogador desse nível. Falei que quem tá no dia a dia. Por mais que ele tenha tido tipo um LCA. Assim, quem tá no dia a dia consegue diferenciar quando o cara realmente tá com problema e quando o cara tá dando migué, pô. Quem conhece o cara, que trabalha com ele ali há anos e, pô, tá ali todo dia junto, conhece a personalidade, conhece o jeito da pessoa, sabe quando é sério, sabe quando não é, entendeu? Mas ele já voltou há 3 meses, não pode ser... 30 milhões de euros é do Zenit, mano, não vão pagar 30 milhões de euros no Pedro agora, cara. O Pedro está com 28 anos, voltando de uma lesão de ligamento cruzado anterior, queimado com diretoria, elenco e comissão. Que mundo é esse que vocês estão, mano? Todo time que chegar no Flamengo vai saber que tá fazendo a proposta por um jogador desvalorizado. O último em absolutamente todas as medições de treinamento do GPS na semana inteira. Não pode. Um dos principais salários do Brasil. Aí nós vamos entrar na questão econômica também. Ele não pode ser o último em tudo. Desculpa, não pode. Ele precisa explicar o que aconteceu. Não dá pro Pedro ficar em silêncio até o final disso aqui. Mas é o Pedro, Renato. Mas o que tem a ver? É o Pedro e é o Neymar. O Neymar, que é 10 vezes melhor que o Pedro. Está desvalorizado, gente. Futebol, mano, é constância, atividade, é regularidade, intensidade, principalmente, cada vez mais. Um debate que só... mas é o Pedro. Beleza.
Só o nome. Os caras vão comprar pelo nome. Enquanto ele não estiver dando demonstrações, os caras podem até comprar pelo nome, tá ligado? Só que hoje o Pedro já passa mais... Olha que loucura falar isso. Mas nesse dia... hoje é dia 13/7/2025, às 3h46. O Pedro, pra quem contratar hoje, é mais uma aposta do que uma realidade. Nos últimos, sei lá, 8 anos, era impossível você falar isso sem estar falando, tipo assim, brincando. Porque, porra, tá brincando, né? O Pedro é pica das galáxias. Hoje, ele é mais uma aposta do que uma realidade. Se você souber... pagar 25 milhões de euros no Pedro é uma aposta ou é uma contratação que é garantia? É uma contratação que é uma aposta. Você vai estar colocando um valor altíssimo em uma aposta. Um jogador que está tendo problemas com a comissão, problemas com o elenco, problemas com a diretoria, problemas inevitavelmente também com a torcida, que não está performando, está voltando de uma lesão que é a mais grave dentro do futebol. Então, é uma aposta. Entendeu? E precisa explicar o que está acontecendo. É muito importante ouvir a versão do Pedro. Não precisa ser uma coletiva, nem que ele solte uma nota oficial, ele faça um stories, um texto longo no Instagram, feche para comentários, tá tudo bem. Não precisamos ver comentário de ninguém. Quanto menos comentário você ler por aí, a sua vida vai melhorar. Já te disse isso. Nós precisamos ter a versão dele. Precisamos ouvir o que ele ou o seu representante tem a dizer sobre isso. Porque isso aqui é muito sério. Foi a maior porrada que eu já vi um treinador dar num próprio jogador, numa entrevista coletiva do futebol brasileiro. Eu não me lembro de nada parecido com isso aqui. Com classe, firme, convicto do que estava falando, mas sem desrespeitar o Pedro, sem colocar o caráter do Pedro em xeque e trazendo dados, respaldado. Foi por isso, ele fez isso e isso. Se Mano, ele vamos falar fizer... a realidade? A coletiva do Filipe Luís foi um exposed. Tá ligado? Quando o pessoal pega na internet pra falar de alguém e traz ali, ó, tópico 1, tópico 2, tópico 3, por que essa pessoa está errada? Bomba, foi o que o Filipe Luís fez. Com maestria, classe, sendo objetivo, sendo muito cristalino para que qualquer pessoa consiga entender sem ter nenhuma dificuldade de interpretar. Isso, ele pode consertar a situação, senão a vida vai seguir. Impressionante, absolutamente impressionante, roubou a cena de tudo que aconteceu ontem no Maracanã e eu acho que Tô com o pensamento de ontem reforçado. Eu acho que acabou. Vai ser um fim traumático. É preciso ver quem vai ficar com a maior parte do trauma. Mas bonito não vai ser esse desfecho. Ao que parece. A não ser que... Só se tiver uma reviravolta muito grande, né? O Filipe Luís falou que da parte dele o Pedro só volta a jogar se ele pedir desculpa pra todo mundo. Aí ontem sai a notícia, depois da coletiva, que o staff do Pedro já está... vai chegar com uma proposta ao Flamengo para que ele consiga sair do clube. Então, vamos ver para onde vai, né?